tudo bem? Estou eu aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês. Lembrando, eu sou a tia Kátia, não esquece de se inscrever no canal dos Guardiões, não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar com alguém para poder abençoar a vida de vocês. Mas hoje eu vim falar com os Guardiões e com as mães dos Guardiões. E eu queria começar com um texto de Malaquias 4:6, que ele diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Puxa, que palavra forte, né? E hoje eu quero falar um pouquinho de mãe e um pouquinho dessa relação tão preciosa que Deus que criou. Deus criou a instituição da família lá no Jardim do Éden, porque Ele sabia o quanto era importante nós não estarmos sós. Ele sabia o quanto era maravilhoso a gente andar junto. E aí, quando a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo hoje em dia, né, com essa pandemia, com esse distanciamento social, a gente foi obrigado a se aproximar um pouquinho mais, não é verdade? A gente teve que estar mais tempo junto, a gente teve que olhar mais para o outro. E como não é simples isso nessa vida tão corrida, tanta loucura que a gente tem vivido, não é verdade? Mas em Malaquias já, Deus falava que Ele ia converter os pais, o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. E essa dificuldade de pais com filhos e filhos com pais, e mãe com filho e filha, e assim sucessivamente, não é verdade? Acontece desde que o mundo é mundo. Porque Satanás, ele quer minar essa relação, porque essa relação foi criada por Deus. Deus criou a mãe e o pai e os filhos. Deus fez isso para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse se sentir amado, para que a gente pudesse se sentir acolhido, para que a gente pudesse ter apoio. Mas muitas vezes a gente permite que Satanás entre no nosso coração, na nossa mente, nas nossas relações, e a gente se distancia um do outro. E a gente, cada um vai fazendo o que é seu, e cada um faz as suas coisas individuais, fica muito no seu quarto, fica muito com o seu trabalho, com os seus estudos, e nós nos distanciamos um dos outros. Não é verdade? E quando a coisa aperta, quem é que está lá para nos estender a mão? Normalmente a família. A mãe, o pai, o filho. Não é verdade? E Deus quer converter o nosso coração um para os outros, para que a gente possa olhar para o outro, para que a gente possa estender a mão para o outro, para que a gente possa acolher o outro. E eu sei que a gente, como mãe, a gente ama com todas as forças do nosso ser. Quando a gente fala que a gente padece no paraíso, é um fato, porque a gente ama tanto, mas tanto, que a gente quer fazer tudo. Que a gente quer estender a mão, que a gente quer fazer a comida, quer organizar as coisas, não quer deixar sofrer. E na verdade, quando ele diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, ele está dizendo para você, mãe, que é para você olhar para esse filho, para essa filha, que é para você acolher, que é para você escutar o que ele tem para te dizer, que é para você andar mais uma milha. Gente, muitas vezes, e eu quando era adolescente não entendia minha mãe, me irritava profundamente, né? Porque ela não entendia as minhas coisas. E hoje quando eu sou mãe eu entendo por que ela não entendia. Porque são outros tempos, são outros olhares, é outra cultura, é outra coisa construída. Gente, mães, nossa época, quando veio o celular, muito tempo depois, não é verdade? E a gente não entende essa necessidade de ficar mexendo no celular, não é verdade? A gente não entende essas relações pela rede social, a gente não entende muitas coisas. E a gente quer padronizar as coisas de nossa maneira. E isso não é converter o teu coração para os filhos. Isso é estabelecer um padrão. E eu sei que é o melhor que você quer fazer para eles, mas nem sempre é o melhor que Deus quer para a vida deles. Então tem dois caminhos que eu quero dizer para vocês, e agora essa palavra para as mães. Para Deus converter o teu coração para os filhos, ora,
ajoelha. Eu sei que você tem orado, mas continua clamando para que Deus te dê sabedoria para conduzir, mas conseguir ouvir o que o teu filho tem para dizer e entender o que ele está vivendo. Ser capaz de ouvir e abrir mão de uma coisa e caminhar outra e pensar em outra é extremamente importante para que a gente de fato possa acolher esse filho. Mas eu também quero falar para você, filho, guardião. Quantas vezes a gente acha que a nossa mãe não sabe de nada? Ixi, são outros tempos, mãe. Eu entendo que são outros tempos, mas ela já viveu bastante, muito mais do que você. E ela sabe muitas coisas que ela está dizendo. E você precisa ouvir. E por isso que a palavra de Deus disse isso. Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente consegue enxergar o outro, abrir mão de algumas coisas, entender outras coisas e mudar algumas coisas que você precisa. Mas eu quero dizer para as mães que em Salmo 127, ele diz que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da porta. Então, muitas vezes, quando eles estão nesse tempo de discordar, nesse tempo de ser contrário às nossas vontades e nos contrariar o tempo todo, a gente acaba se irritando e acaba não vendo o tamanho da bênção que é ter eles. E tem algumas vezes, não tem que abrir mão de princípios, mas tem algumas vezes que a gente precisa abrir mão de coisas que para nós é extremamente importante. Então, coisas muito simples. Para mim é muito importante estar com tudo organizado, estar tudo no lugar. E nem sempre para o meu filho as coisas são assim. E será que vale a pena eu me estressar e brigar com ele por isso? Gente, isso é importante, mas não é princípio. Então, a gente precisa, como mães, pensar o que eu preciso fazer para que eu possa lançar essa flecha, para que Deus possa usar de maneira sobrenatural esse meu filho. Eu escutei uma vez, olha que coisa muito legal, mães. O filho é flecha e nós somos o arco, mas quem é o arqueiro é Deus. E quando a gente permite que Ele nos estique tudo que puder para poder lançar essa flecha, ela vai muito longe para ser bênção a muitos. Então, eu preciso permitir o agir de Deus na minha vida, para que eu possa ser bênção na vida desse filho, que eu possa escutar o que Deus tem para a vida dele e abrir mão. Tem vezes que a gente tem sonhos para esses filhos, que ele vai ser médico, ou que ele vai ser empresário, ou que ele vai tocar numa banda, e de repente não é isso que Deus quer. De repente Ele quer outra coisa. Ele quer que ele seja um super zelador. A minha avó falava algo muito especial. Não importa o que você vai ser, que você seja lixeiro, mas que você seja de Jesus para fazer o melhor para servir o Senhor Jesus. E é isso. A palavra de Deus diz que não tem coisas melhores ou piores. Tem que servir ao Senhor, servir com alegria. E eu tenho sentido muito, mães, como eu discipulo algumas meninas guardiãs, que vocês fazem toda a diferença na vida deles. Toda. Eu sei quando as coisas em casa não tem rotina, porque isso eu sinto, gente, no simples discipulado, mas eu vejo que a coisa não funciona, ou porque ela não entra no horário que tinha que entrar na videochamada, ou porque ela não se organizou para fazer a devocional que a gente tinha combinado. Faz toda a diferença a maneira que vocês conduzem. Eu consigo ver se a família é mais egoísta ou menos egoísta, se ela está mais disponível para andar com o Senhor Jesus ou não. É impressionante. Então, mãe, você é o arco, mas na mão do arqueiro. Permita Deus agir na tua vida, para que você possa lançar essa flecha o mais longe possível, porque você permitiu o agir de Deus na tua vida.
olhando para essa filha ou para esse filho. Gente, principalmente agora na pandemia, a gente tem que abrir mão de tantas coisas, não é verdade? A gente precisa cozinhar, a gente precisa limpar, a gente precisa ajudar a entrar na videoaula, a gente precisa ajudar na atividade, a gente precisa brincar, a gente precisa propor coisas diferentes. Cansei, não é verdade? Mas eu quero te dizer, firme no Senhor, Ele vai renovar as tuas forças, mas escuta o que Ele tem para dizer, porque tem vezes que a gente tem que abrir mão. Deixa eu te contar uma coisa, de que muitas vezes a gente acaba estabelecendo alguns padrões que nem são princípios e valores. Então, a questão das vestimentas são algo que é cultural, né? Tanto que a nossa cultura se veste de um jeito, os europeus se vestem de outro, os japoneses se vestem de outro, os índios se vestem de outro, e é uma coisa cultural, não é princípio. O que a gente não pode é escandalizar. E minha filha tem a mania, e hoje eu consigo entender, mas Deus precisou converter o meu coração para Ele. De fazer coisas que eu não acho bonito, que eu acho que fica feio. Ele, bem coisa de nerd da nossa época. A camiseta para dentro, a calça em cima da camiseta assim. E eu falava, filho, sério que você vai assim? Não, mãe, eu gosto assim. E eu ficava chateada, dizendo, filho, não tá bom. E eu precisei entender que era o estilo dele, o jeito dele, que isso não denegria a imagem dele, isso não quebrava princípio. Então eu podia permitir que ele fizesse e tentar olhar o mundo com os olhos dele. E as coisas foram mais tranquilas a partir do momento que eu permiti o agir de Deus na minha vida, dizendo, isso não é princípio. E eu abri mão. Então, coisas muito simples, a gente precisa fazer esse caminho. Mas eu quero falar para os filhos agora. A gente está falando das mães abrirem mão, e eu quero dizer filhos. A palavra de Deus, em Êxodo 20, 12, fala, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que Deus te dá. E ele diz em Provérbios também, ouve os ensinamentos da tua mãe. Por quê? Porque ela viveu mais do que você, porque ela sabe o que ela está caminhando, porque ela quer o sempre melhor. Então olhe para a tua mãe, escute, obedeça. É isso que Deus quer da tua vida, porque se você fizer isso, tudo te irá bem e você será a flecha lançada muito longe, porque você permitiu o agir de Deus na tua vida. Então, como é um conjunto especial, família, né? Eu preciso da flecha, que são os filhos, eu preciso do arco, que é a mãe e o pai, e eu preciso do arqueiro, que é o Senhor Jesus. Então, uma flecha quebrada, por mais que o arco se estique tudo que ele puder e permitir o agir do arqueiro, que é o Senhor Jesus, ela não vai ser lançada. Por quê? Porque ela está quebrada. Mas ela só está quebrada porque você permitiu isso na tua vida. Então, que o coração de vocês se convertam um para o outro. Que você mãe, que você filho ou filha, olhem para essa mãe, escutem o que ela tem para dizer, porque os ensinamentos dela são muito preciosos. Deus inventou a mãe, porque Ele sabia que ela ia cuidar de você, que ela ia te amar com todas as forças, que ela seria capaz de dar a vida por você, sem nem pensar. Mas, de fato, Deus quer que você ouça o que ela tem para te dizer. Ela não está certa sempre, mas ela sempre busca o melhor para você. Então ouça, obedeça, ande nos caminhos e não ache que ela não sabe o que ela está dizendo, porque ela já andou muito e ela normalmente sabe o que ela está dizendo. Então eu quero que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que Deus possa estar ajudando a vocês converterem o coração da mãe para os filhos e o coração dos filhos para essa mãe, e possam ser grande bênção onde a gente está, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, para que você seja uma grande flecha e você, mãe, um grande arco na mão do Senhor Jesus. Deus abençoe muito vocês. Até a próxima.